O que é que faz um jogador ser legendário? A sério, não são só as estatísticas, paz, não. São as reações, as emoções cruas que ele provoca. Hoje vamos mergulhar nos sons do espanto. Vamos analisar comentários de jogos ao vivo para tentar desvendar aquilo a que se pode chamar o efeito Ronaldinho. Este é o melhor jogador do mundo. Uma frase definitiva, sem qualquer hesitação. Pensem nisto. O narrador profissional, alguém que já viu tudo, declara isto a meio de uma transmissão ao vivo. Isto não é uma análise pensada depois do jogo. É uma explosão de admiração. E é exatamente aqui o nosso ponto de partida. Então, a questão é, o que é que provocava este tipo de reação? Claramente não era só um golo ou uma jogada isolada. É algo mais profundo. E para entendermos, temos mesmo de desmontar o jogo dele peça por peça, a começar pela base de toda a sua arte. Bem, antes de qualquer truque de magia, o mágico precisa de ter um controle absoluto sobre as suas ferramentas, certo? Para o Ronaldinho, a ferramenta era a bola, e a relação dele com ela era quase simbiótica. E essa base era um controle de bola quase sobrenatural. Antes dos sorrisos, antes dos dribles desconcertantes, havia esta mestria silenciosa. Os narradores notavam sempre isso primeiro. A forma como a bola parecia obedecer-lhe, como se estivesse colada aos pés. Era a partir desta calma que nascia o caos para os adversários. E os narradores, claro, tinham uma linguagem própria para descrever isto. Diziam controle difícil, quando ele conseguia dominar um passe que parecia impossível. La pisa la mueve, ou seja, ele pisa a bola, ele mexe-a. Era o som da bola a ser protegida, a ser escondida do adversário. E a frase que resume tudo, moviendo el balón con mucha fluidez. A bola não era algo que ele chutava, era algo com que ele dançava. Ok, então, se o controle era a base, a surpresa era a arma. Com o domínio total da bola garantido, ele podia simplesmente fazer o impensável. E era aqui que o jogador se transformava num verdadeiro ilusionista. Vamos pegar numa das suas jogadas de assinatura, o taconazo, o toque de calcanhar. Sabe, é o tipo de jogada que um treinador mais conservador proibiria. É arriscada, é atrevida e é completamente inesperada. Para a maioria, é um último recurso. Para o Ronaldinho, era uma forma de arte. E ali está, o som, taconazo de Ronaldo. A palavra ecoa no ar, não como uma simples descrição, mas como uma exclamação. É o som puro da surpresa, apanhado ali, ao vivo. Ou então, o sombreiro, levantar a bola por cima de um adversário. É uma jogada que é, ao mesmo tempo, pura arte e pura ousadia. É um ato de humilhação técnica que fazia o estádio inteiro prender a respiração. E mais uma vez, a narração diz tudo. Da sombreiro espetacular. As palavras saem quase atropeladas, sem fôlego. É o som de alguém que está a tentar processar a genialidade que acabou de testemunhar. Mas o mais incrível nisto tudo não era só o que ele fazia. Era como a sua arte era compreendida por toda a gente, em todo o lado. A genialidade dele não precisava de tradução. E o que é que se descobre ao ouvir as narrações do mundo inteiro? Que a linguagem do espanto é de facto universal. Podiam ser palavras diferentes, mas o tom de incredulidade, o grito de alegria, isso era exatamente o mesmo em todas as cabines de transmissão. Olhem só para esta diversidade. Em espanhol, que categoria? Um elogio à classe dele. Em inglês, that little bit of magic, aquele bocadinho de magia, a reconhecer o inexplicável. Em português, um simples e apaixonado vamos Ronaldinho. 3 línguas, 3 culturas, uma única reação. Pura admiração. A arte dele era um dialeto global. Então, depois de analisarmos o controlo, a surpresa e este apelo universal, qual é o verdito final? Para isso, voltamos às palavras dos próprios narradores, que no calor do momento nos deram o resumo perfeito. O número 1. Simples. Porque, repetidamente, era a isto que tudo se resumia. Não era um dos melhores. Era o melhor. Um talento que, de certa forma, redefinia a escala. E o clímax da admiração soava assim. Primeiro, o verdito em espanhol. Impressionante. Uma palavra. Chega e sobra. Depois, a tentativa de explicar em inglês. Aquele bocadinho de magia, aquele bocadinho de técnica. É quase como se as palavras não conseguissem acompanhar o que os olhos estavam a ver. E, para fechar o círculo, voltamos àquela afirmação inicial. A frase que resume tudo e que serviu como verdito final e definitivo dos comentadores. Este é o melhor jogador do mundo. E assim, ficamos com esta questão. Podemos passar horas a analisar a técnica, a dissecar a tática, mas talvez a essência do efeito Ronaldinho não estivesse nos pés, mas no sorriso. Era técnica ou era magia?
Sinceramente, quando se cria tanta alegria, será que a diferença realmente importa?